pessoal, professor Alexandre Lobão, vamos à nossa revisão do 8º ano, Geometria, conteúdo, casos de congruência. Ok, pessoal? Vamos lá, não estou com a garganta muito boa, mas, como prometi, vamos cumprir, ok? Então, pessoal, congruência de triângulo é um conceito bem simples, né? Você vai comparar dois triângulos, tá bom? Se esses dois triângulos tiverem os ângulos respectivamente iguais e os lados iguais, então esses dois triângulos serão considerados congruentes. Como assim? Você tem nesse triângulo um lado que mede 3 centímetros. No outro triângulo, você também tem um lado que mede 3 centímetros. Tem um lado que mede 4,5, tem um lado que mede 4,5. Tem um lado que mede 5,5, tem outro lado que mede 5,5. Então, esses três lados são iguais. E também tem que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Que este ângulo B é igual ao ângulo E. E que o ângulo C é igual ao ângulo F. Pessoal, mas como é que eu posso afirmar que esses são iguais se não tem números? E aí nós vamos àquela condiçãozinha das marcações, né, que foi dita em sala. Você tem os três ângulos com marcações diferentes. Esse aqui tem um traço, esse aqui tem dois traços e esse aqui tem três traços. Então, ele está dizendo que esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. Em contrapartida, esse ângulo aqui também tem um traço. Então, este ângulo vai ser igual, o A vai ser, como se diz, né, congruente ao ângulo D. O B vai ser congruente ao ângulo E. E o C vai ser congruente ao ângulo F. Então, nós temos aí três lados e três ângulos iguais, ou congruente, como se costuma falar. Tá? Então, a definição é: dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são respectivamente congruentes aos lados e os ângulos de outro. Tá? Os três lados de um com os três lados do outro, os três ângulos de um com os três ângulos do outro. Ok, pessoal? Bem, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, temos o seguinte. Na figura abaixo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DSC. Sabendo que o ângulo A mede x, o ângulo B é igual a y mais 48, o ângulo E é 5y e o ângulo D mede 2x mais 10, determine x e y. Então, o que você deve fazer? Você deve colocar no triângulo, tá bom? Então, vamos lá no triângulo, o ângulo A. O ângulo A é esse aqui, então ele mede 3x. O ângulo B é esse aqui, ele mede y, vou botar aqui fora que não vai ficar muito pequeno, y mais 48 graus. Tá? O ângulo B é igual a y mais 48. O ângulo A é igual a 3x. O ângulo E é igual a 5y. E o ângulo D é igual a 2x mais 10. Determine o valor de x e y. O que eu vou fazer? Eu vou ver quem é igual a quem, né? O ângulo D está nos dois tracinhos. O ângulo A também. Então, eu posso afirmar que o ângulo A é congruente com o ângulo D. E aí é só montar a equação e resolvê-la. Certo? Tudo que tem x no primeiro membro. X igual a 10 graus. E de maneira análoga, o ângulo E e o D. Dá para ver que o ângulo E é igual, né, congruente com o ângulo B. Ok? Então é só escrever que 5y é igual a y mais 48. Vira uma equação. Quarenta e oito dividido por 4 vai me dar 12. Valor de x, valor de y. Ok, pessoal? O próximo exemplo, nós temos na figura o triângulo ABD, é congruente ao triângulo CBD, sabendo que o ângulo, agora é o lado, né? Que o lado AB mede x, eu vou procurar no desenho, cadê o AB? Está aqui. Isso aqui mede x. O BC mede 2y. O CD
mede 3y mais 8 e o DA mede 2x. Pelas marcações dos lados aqui, né, dá para você observar quem é igual a quem, né? O lado, né, no caso, o lado AB, ele é congruente com o lado BC. E aí eu vou ficar aqui que x é igual a 2y. No outro, dá para ver pela marcação que 2x é igual a 3y mais 8. Ok? No caso, o lado AD é congruente com o lado DC. Como o lado AD mede 2x e o lado DC mede 3y mais 8, fica difícil de resolver isso aqui, tá? A não ser que você preste atenção, tá? O pessoal sempre tem o hábito de querer juntar o x com o x e o y com o y, mas não é. O desenho é que vai mandar, tá? Se o desenho está mandando eu juntar o x com o y, o que eu vou fazer? A relação são os dois, tá? É entre os dois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituiçãozinha aqui. Ele está me dizendo que x vale 2y. Isso quer dizer que eu posso tirar esse x daqui e trocar por 2y. Se x vale 2y, eu tirei o x e vou colocar 2y. Fazendo isso, essa equação vai ficar só com a letra y. Multiplica aqui, vai dar 4y, igual a 3y mais 8. Separa. Y igual a 8. E agora eu tenho condições de descobrir quanto é que é meu x. O meu x é 2 vezes o y, que eu acabei de descobrir que é 8. Y igual a 16. Como não tem unidade, não vou colocar unidades aqui, ok? Bem, vamos agora para os casos de congruência, tá bom? Os casos de congruências é uma redução da congruência em triângulo. Foi dito anteriormente que para que dois triângulos sejam congruentes, os três lados e os três ângulos, respectivamente correspondentes, têm que ser congruentes. Mas, quando você conhece três elementos, lados e ângulos, em uma determinada posição, congruentes, você pode afirmar que o triângulo todo será congruente, tá bom? Como assim? Vamos lá. Nesse triângulo aqui, se eu tivesse números para falar, eu só teria três informações, que é a medida desse lado, tem uma marcação aqui, a medida desse outro lado e a medida desse ângulo aqui. Esse ângulo e esse lado aqui não tem informação nenhuma. Consequentemente, eu não sei quais são as medidas dele. Desse aqui, eu sei a medida. Desse aqui, eu sei a medida, tá? A medida não necessariamente tem que ser um número. Como eu falei, os tracinhos representam tracinhos iguais, representam medidas iguais, tá bom? Então, eu sei que esse lado é igual a esse lado aqui, tá? Nós podemos dizer que o lado AC é congruente ao lado PR. Nós podemos dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo P e que o lado AB, né, no caso aqui na ordem que eu estou colocando, o lado AB é congruente ao lado PQ. Como eu tenho esses três nesta ordem, né, o ângulo entre os dois lados congruentes, os dois triângulos são totalmente congruentes. Consequentemente, esse ângulo aqui, que eu não sabia quanto é que é, vai ser igual a esse. Este ângulo que eu não sabia quanto é que é, vai ser igual a esse. E esse lado, que eu não sabia a medida, agora eu posso afirmar que eles são iguais. Então, se eu tenho a medida em um, eu posso transferir essa medida para o outro, tá? Esse caso de congruência é chamado de caso LAL, lado, ângulo, lado. Ok? Então, por definição, né, se dois triângulos possuem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes, então esses dois triângulos serão congruentes, tá? Tem que ser o ângulo no meio dos dois lados, tá certo? Vamos ao próximo. Segundo caso, no caso aqui da ordem, o caso é o ALA. Mesma coisa, tá? A única diferença é que agora eu só tenho um lado e os dois ângulos que formam esse lado, tá? Respectivamente iguais. Então, aqui, pelo desenho, fica fácil de ver, pela formação, né?
que o ângulo, vou começar desse triângulo de cá, né? O lado AB, aliás, o lado AB não, o ângulo B, ele é congruente, só tem uma marcaçãozinha, ao ângulo S. Que o lado BC é congruente com o lado ST. E que o ângulo C é congruente com o ângulo T. Consequentemente, esses dois triângulos serão congruentes pelo caso ALA. Os outros três também serão iguais, caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Ok? Por definição, nós temos o seguinte, né? Se dois triângulos possuem um lado e os ângulos a ele adjacentes, né? Um lado e os ângulos a ele adjacentes, ou seja, encostado nele, os ângulos tem que estar o seu encostado, não pode ser esse aqui, tá? Respectivamente congruente, então os triângulos são congruentes, tá bom? Vamos ao próximo. Próximo caso, LLL, é o mais simples de se identificar, né? Se o triângulo tem os três lados iguais, cada um ao seu, né? Então, esses dois triângulos seriam congruentes. Aqui no caso, o lado AB, ele é congruente ao lado MN, o lado BC, ele é congruente ao lado PN, e o lado AC é congruente ao lado PM. Lado, lado e lado. Aí não tem ordem porque são os três, né? Então, LLL. A definição diz que, se dois triângulos possuem os três lados respectivamente congruentes, então os triângulos serão congruentes. O que, relembrando, tá, não vale para os três ângulos, tá? Não existe o caso ângulo, 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 tá? Se os três ângulos são congruentes, eu não posso afirmar que os triângulos são congruentes, tá? Se os três ângulos forem congruentes, não dá para afirmar. Se os três lados forem, sempre será. Vamos ao próximo. Caso, lado, ângulo, ângulo oposto, tá? O caso lado, ângulo oposto é o mais complicado que você geralmente, como é que eu posso dizer? Confundem, porque eu tenho um lado e eu tenho dois ângulos. Então, geralmente vocês querem associar ele ao caso ALA, mas a ordem é diferente. No caso ALA, o lado conhecido, né? O lado conhecido teria que estar entre os ângulos, e aqui não é assim. É lado, ângulo, e o outro ângulo que eu tenho está oposto ao lado. Por isso que tem esse AO aqui, tá? Ângulo oposto. No caso desse meu triângulo aqui, eu sei que o lado BC é congruente ao lado YZ, que o ângulo B é congruente ao ângulo Y e que o ângulo A é congruente ao ângulo X, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Por definição, temos que, se dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente, então os triângulos são congruentes, ok? O último caso aqui, eu estou colocando apenas para que vocês vejam, porque em sala não foi visto, tá? É o caso especial, ou, como eu falei para vocês, né, o caso cateto hipotenusa. Ele é exclusivo de triângulos retângulos, tá? Então, se você tem um triângulo retângulo, e esse triângulo aqui é retângulo, e conhece desse triângulo um cateto e a hipotenusa, ou seja, se você conhece o maior lado e um dos outros dois lados, tá? Você conhece a hipotenusa, que é o maior, e o outro. É chamado cateto. Se você tiver dois triângulos com essas informações iguais, então esses dois triângulos são congruentes. Esse é chamado caso cateto hipotenusa. Alguns poderiam dizer até que é lado, 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 ângulo oposto, né? Mas não, tá? Esse caso aqui ele só vale quando o triângulo é retângulo, é chamado de caso especial, tá bom? O caso diz o seguinte, tá? Se dois triângulos retângulos possuem um cateto e a hipotenusa respectivamente congruente, então os triângulos são congruentes, ok? Vamos adiante.
Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, ó, em cada item abaixo, os dois triângulos representados são congruentes, indique o critério de congruência utilizado e em seguida termine x. Então vamos lá. Esses dois triângulos aqui, tá? Esses dois triângulos, eles são congruentes por algum caso. Você vai dizer qual é o caso de congruência e vai dizer quanto é que vale o x. No caso, observe que o x está representando um ângulo. Então, o x tem que ser a medida de um ângulo, tá? E eu não posso usar nada que tenha x no outro triângulo, seja um número, para comparar, para fazer a relação. Tá? Então, o que eu conheço aqui é que esse lado é igual a esse. Eu sei que esse lado é igual a esse. E eu sei que esse lado é igual a esse. Então, eu tenho os três lados. Então, o caso é L, L e L. Agora, quanto é que vale o x? Vamos lá. O x, ele é o ângulo que está entre o lado de um tracinho e três tracinhos. Quem está entre um tracinho e três tracinhos é o 40. Muita gente aí pensou que era o 30, né? Porque está pertinho aqui, ó, é o 30. Não. Entre um tracinho e três tracinhos, você tem o x. Entre um tracinho e três tracinhos, você tem o 40. Então, x aqui vai ser igual a 40 graus, tá bom? Próximos triângulos. Então, aqui você tem dois triângulos, tá? Os triângulos que nós vamos analisar serão esse triângulozinho aqui pequenininho e esse outro aqui de cima, tá bom? Primeira coisa, eu não posso dizer lado, 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 porque esse lado tem x e esse aqui tem 5. Não posso fazer congruência com x relacionado com o número, tá? Aqui tinha que ter o número 5, para eu afirmar que são iguais, ou aqui poderia ter o x, aí eles seriam iguais. Mas um x e um 5, eu não sei se esse é com esse, tá? Então, não posso ficar afirmando que a congruência, esse lado vai ser usado. Então, não posso usar lado, lado, lado. Pessoal, então, mas não tem mais nada, só tem esse tracinho e esse aqui. Só tem dois lados, só tem duas informações. Eu preciso de uma terceira informação. Tá? A terceira informação é justamente essa reta aqui, esses dois segmentos que estão se cruzando. Esses dois ângulos aqui, apesar de não ter a medida, eu sei que eles são sempre congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Sabendo disso, dá para ver que a relação agora vai ser a lado, ângulo, lado. A, L, A. Opa, desculpe. L, A, L, né? Lado, ângulo, lado. Beleza? E se a relação é lado, ângulo, lado, quem está oposto ao ângulo marcado é o x. Quem está oposto ao ângulo marcado é o 5. Então, x é igual a 5. Tudo bem? Vamos ao próximo. Bem, pessoal, no próximo, esse tracinho aqui é igual a esse lado. Esse tracinho aqui é igual a esse ângulo. E aí, esse ângulo aqui é comum aos dois. Então, aqui também vai ser o caso LAL. E, consequentemente, x vai ser igual a 20 milímetros. Ok? Vamos passar adiante. Próximo problema diz assim. Na figura abaixo, o triângulo PCD é congruente ao triângulo PDA. Nesse caso, ALA. Sabendo que AB mede 15, CD mede x mais 5, AP mede 2y mais 17 e PD mede 3y menos 2, calcule x e y. Olha, ele foi muito bonzinho, ele disse até qual é o caso de congruência, tá? O que é que você vai fazer? Você vai procurar o triângulo, tá? O triângulo é o triângulo PCD, ó. PCD. Esse triângulo aqui é congruente ao triângulo PBA, tá? Eu só risquei aqui, eu vou apagar. Então, esse triângulo aqui é congruente com esse, tá bom? E ele diz qual é o caso de congruência. O caso de congruência é ALA. Ó, ângulo, lado, ângulo. Precisa nem ter dito isso porque vocês encontrariam, não é verdade? Sabendo que o AB mede 15, eu vou começar a botar o número aqui, ó. AB mede 15. CD mede x mais 5. AP mede 2y mais 17. E PD
mede 3y menos 2. Calcule x e y. Pela congruência de triângulo, nós sabemos, ó, quem está na frente desse ângulo são iguais, porque esses dois triângulos já são congruentes, né? Então, nós vamos dizer que x mais 5 igual a 15. Consequentemente, x vai ser igual a 10. Ok? E para descobrir o y, 2y mais 17 igual a 15. Opa, 2y mais 17 igual a 15 não. 2y mais 17 igual a 3y menos 2. Aí eu vou ficar com 2y menos 3y igual a menos 2 menos 17. Menos y é igual a menos 19. Multiplicando por menos 1, y igual a 19. Ok, pessoal, vamos adiante. Próxima questão diz assim. Na figura a seguir, os triângulos ABC e CDA apresentam o lado AC em comum. Então, esses dois triângulos aqui, eles possuem esse lado aqui em comum. Esse lado tanto é do triângulo de cá, quanto é do triângulo de lá, tá bom? E dois outros pares de ângulos congruentes. Letra A. O triângulo ABC e o triângulo CDA são congruentes? Aí você fala, sim, por quê? Eu posso usar várias justificativas para vocês, tá? Primeira justificativa é porque eles seriam congruentes pelo caso L, né? Já tem um lado aqui, é comum, são iguais, lado, lado e lado. Então eles são congruentes pelo caso LLL, tá? O lado AC do primeiro triângulo é igual ao lado AC do outro triângulo, é o mesmo lado. O lado AB do triângulo lá de cá é congruente com o lado CD do triângulo do outro lado. E o lado BC do triângulo do lado de cá é congruente ao lado AD do triângulo do lado de lá. Então, caso lado, lado, lado. Ok? Mas, se você quiser, já que você conhece esse ângulo aqui, você também poderia dizer que o lado AB desse triângulo é congruente com o lado CD do outro, que o ângulo A, né, o ângulo BAC desse triângulo é congruente ao ângulo ACD do outro triângulo, e que o lado AC, que é comum aos dois, também são congruentes. Aí você falaria que eles são congruentes pelo caso LAL. Tá certo? Então você teria essas duas possibilidades para provar a congruência de triângulo. Às vezes é difícil você achar uma, às vezes você tem duas. Tá bom? E aí vamos ao que o enunciado fala. Ele fala que o ângulo BAC mede 120 graus. Tá? A informação está aqui. Ele disse que são congruentes. Ele marcou aqui esse ângulozinho com a mesma medida. Então, 120 graus. CAD mede 27. CAD mede 27. Bem aqui, mede 27. BCA, bem aqui, mede 3y. E ACD mede 2x. Você disse que letra não era igual. Sim, mas no enunciado ele botou os ângulozinhos marcando. Então eu posso afirmar que eles são iguais. Tudo bem? E aí vamos continuar. Bem, eu sei que o 3y vai ser igual a 27. Consequentemente, o y vai ser igual a 27 sobre 3. Y igual a 9. De maneira análoga, o 2x vai ser igual a 120 graus, né, aqui. O x vai ser igual a 120 sobre 2, x igual a 60 graus. Ok, pessoal? Bem, pessoal, nessa questão aqui nós vamos falar o seguinte, certo? Em cada caso, selecione os triângulos congruentes e indique o caso de congruência. Então, todos os triângulos têm os três mesmos elementos. Ó. Se você observar, tem dois lados aqui e o ângulo. Nesse aqui também tem dois lados e o ângulo. Nesse aqui também tem dois lados e o ângulo, mas apenas um desses ou dois desses triângulos são congruentes. Né? Quais são e qual caso? Bem,
Lembra do que eu falei, a ordem é importante, tá? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Aqui não tem lado, ângulo, lado. O outro lado que eu tenho está oposto. Então, esse triângulo aqui está fora. Então, os triângulos congruentes são 1 e 3 e o caso é LAL. A letra B, vamos ver se aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Esse aqui está a mesma coisa, o ângulo de um lado, o ângulo do outro lado e o lado no meio. E no terceiro, não. O lado não está, né? Melhor, no meio. Então, o caso de congruência aqui vai ser os triângulos 1 e 2, o caso ALA. E o último, tá? Vai ser o caso especial, cateto e hipotenusa, porque o triângulo é retângulo, tá bom? Então, os triângulos 1 e 3. Próxima questão diz o seguinte, né? Se AD é congruente a CD. AD, tá até no desenho, AD é congruente a CD. Os triângulos ABD e CBD abaixo são congruentes? Se são, qual o caso? Vamos lá. Eu vou ter que provar essa congruência aqui. Primeiro, esse triângulo ele é isósceles. E vocês viram, pelas propriedades, que quando o triângulo é isósceles, a altura também é mediana e também é bissetriz, tá? Eu estou falando que o triângulo ACD, que é o triângulo grandão, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele segue aquelas condições. Tem dois lados iguais, os ângulos da base também são iguais, né? Esse ângulo aqui é igual a esse. Ixi, eu posso provar por tanto caso, né? Vamos diminuir a quantidade de informações que tem aqui. E esse ângulo, né? Esse segmento aqui BD, que é a altura, também é mediano e também é bissetriz. Então, eu posso provar que esses dois triângulos são congruentes por vários casos, né? Agora, saber, pelo caso lado, ângulo, lado. Desse lado é comum, tá bom? Também poderia usar o caso LLL, porque o lado BD é comum. E eu também poderia usar o lado, ângulo e ângulo oposto, né? Lado, ângulo e ângulo oposto. Também poderia ter usado o caso especial, que é o cateto e hipotenusa, né? Cateto aqui, hipotenusa aqui, também são congruentes. Então, tem várias possibilidades de provar a congruência, se você souber que no triângulo isósceles, a altura também é mediana e bissetriz. Ela abre várias informações, tá? Então, está provado. Vamos escolher aqui um caso. Vamos escolher o caso, bem, o lado AD, ele é congruente com o lado CD. Isso está dito no enunciado, lado. AD é congruente a CD. Vamos dizer que o lado AB é congruente com o lado BC. Por que eles são congruentes? Porque os triângulos aqui, né, um triângulo isósceles e a altura também é mediana. E o lado BD é comum aos dois triângulos. Se ele é o mesmo lado, ele só pode medir a mesma coisa, né? BD é comum L. Está feito o caso de congruência, tá? Foi escolhido esse, mas teriam várias possibilidades. A outra questão fala, se no exercício anterior você souber que o AB mede x, tá? Aqui mede x, que o AD mede 10, que o BC mede 5 e que o CD mede 3y mais 1, calcule x e y. Então, pronto, eu já sei que o x é igual a 5, muita conta, mas deu para resolver rápido. E sei que o 3y mais 1 será igual a 10. 3y igual a 9, tá? 10 menos 1, 9. Y igual a 9 sobre 3. Y vai dar 3, valor de x e valor de y, ok? Vamos adiante? Próximo problema, ele fala que o triângulo é isósceles, né? Sabendo que ABC é isósceles de base BC, sabendo que o AB mede 3x menos 10, BC 2x mais 4 e AC x mais 4, calcule BC. Vamos lá. Se o triângulo é isósceles e esse aqui é a base,
Então, esses daqui são os lados iguais. Então, eu sei que 3x menos 10 é igual a x mais 4. Vira uma equação. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. 2x igual a 14. X igual a 14 sobre 2. X igual a 7. Acabou? Não, porque ele quer saber a medida de BC. BC vai ser 2 vezes 7 mais 4. 14 mais 4, 18. Finalizado. Vamos ao próximo. O próximo, ele fala que os triângulos são isósceles de base BC. Lembra que base é o lado diferenciado. Os dois outros são sempre iguais. Virou equação, é só resolver. O que tem x de um lado, o que não tem do outro, muda de membro, muda de sinal, passa dividindo 3. Aqui, a base é aqui, então 2x menos 5 é igual a x mais 7. O triângulo é isósceles. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, x igual a 12. Ok, pessoal? Super fácil, vamos adiante. Aqui, ele fala que o triângulo continua sendo isósceles e que o lado AB, eu até risco um desenho para me lembrar, é congruente com o lado AC. Então, esses dois são iguais, o x tem que ser 50. E o y, quando eu somar com os dois 50, vai dar 180, tá? Então, y vai ser 180 menos 100, que é igual a 80 graus, tá? Aqui, ó, o lado AB é congruente com o lado AC. Então, eu sei que aqui é x. E esse ângulo aqui, ele é adjacente suplementar do x. 180 menos 110, 70. Esse é o valor de x. Sabendo que x é 70, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, tudo isso vai dar igual a 180. Y vai ser 180 menos 140, y igual a 40. Ok, pessoal? Próxima questão. Num triângulo isósceles, ABC, com base AB. Cadê a base AB? O triângulo ABC, a base é... No triângulo isósceles, AB, cadê o AB? Tá aqui, ó, é congruente com AC, que é esse aqui. O triângulo grandão, tá bom? Aí ele fala que a M é mediana. Olha, mediana. Mas se ela é mediana, ela também é bissetriz e ela também é altura. Sabendo disso, já descobri que o Y vale 90 graus. Ok? Determine a medida do MAC, que é o que está aqui, MAC, e a medida do AMB, que eu já descobri, porque o AMB vale 90 graus, tá? Meu problema agora é só descobrir o valor de x. Eu posso descobrir o valor de x de várias maneiras, tá? Primeiro, aqui também é 90. Segundo, aqui também é 40. Então, eu posso trabalhar no triângulo grandão ou posso trabalhar nesse triângulo pequenininho aqui. Nesse triângulo pequenininho, x mais 90 mais 40 igual a 180. 90 mais 40 dá 130, para 180 dá 50, ok? Então, sempre procurar as informações a mais sobre os triângulos isósceles, que a altura é igual à mediana, que é igual a bissetriz, tá bom? Isso no segmento que vai para a base. Vamos ao próximo. O próximo afirma o seguinte, né? Na figura abaixo, os segmentos com marcas iguais são congruentes. Determine x em cada um. Muito simples. Esse primeiro triângulo aqui é um triângulo equilátero, mesmo sem número. Triângulo equilátero sempre tem os ângulos medindo 60 graus. Então, x é o suplemento de 60. O suplemento de 60 é 120. Finalizado. A mesma coisa vale para esse desenho, tá? Esse ângulo aqui é 60. Aqui não tem número nenhum, pessoal, e não é isósceles, não é equilátero, mas é isósceles. Aqui é 90. Então, esses dois ângulos aqui tem que ser 90.
Pensa só, um triângulo tem 3 ângulos dando 180. Um mede 90. Sobra 90 que eu vou dividir para os outros dois igualmente, 45. Então, esse ângulo aqui mede 45 e esse ângulo aqui mede 45, tá? Eu vou pegar, tá vendo esse triângulozinho pequenininho aqui? Eu vou dar uma ampliada nele aqui, tá? Esse triângulo pequenininho, ele vai ficar mais ou menos assim, tudo bem? Só para a gente poder entender. Aqui, ó, é o ângulo de 45, certo? Aqui é o ângulo de 60, tá bom? E ele está bem aqui, aqui é o x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 60 para cá, vou trazer esse 45 para cá, e ele é ângulo externo. E nós aprendemos que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Se você não conseguir ver isso, você pega, tá? Descobre esse ângulo aqui, ok? Que vai dar 75, e aí faz o suplemento desse ângulo de 75. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até o fim, tá bom? Marquem, curtam aí o vídeo, digam, coloquem gostei e até a próxima videoaula.